Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 28, quarta-feira. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Na última aula, nós estávamos falando sobre as placas tectônicas, né? A formação do continente, nós vimos como que é formado o continente. Eu fiz aí com vocês um jogo rápido, né? Para quem não pegou isso daí, teve gente que entrou no privado para poder perguntar se era para enviar isso para mim, mas eu já havia respondido, mas vou responder novamente essa pergunta aí, ó. Lá do jogo rápido, pessoal. Ele diz lá, analisando o planisfério que mostra os limites das placas tectônicas, como deve ser a ocorrência e incidência de terremotos no Brasil. Então tem gente aí que não fez isso daqui, tá? Mas eu já havia respondido na aula passada, mas complete aí, para quem não fez, faça agora. Essa ocorrência no Brasil é muito baixa. Por quê? Porque o país está localizado no interior da placa sul-americana. Então essa é a resposta aí, tá? Para aqueles que entraram em contato comigo e não haviam feito. Então, voltando lá ao nosso assunto, na página 286, ele está falando sobre os limites entre as placas tectônicas, tá? Então, nós sabemos que o manto, ele se localiza logo abaixo da crosta, né? E ele se move constantemente, tá? E aí, isso daí que vai causar essa movimentação do manto que está abaixo da placa tectônica é que vai causar o fenômeno de convecção, tá? Então ele tem aí, pessoal, vamos ver o que ele está dizendo aí. Ele diz também que ele está falando também que o manto, né, e as correntes de convecção são formadas de acordo com as camadas de rocha que são derretidas, né, próximo ao núcleo. Então essas camadas de rocha bem próximo ao núcleo que são derretidas, que formam, tá? Essas correntes de convecção, que nada mais é do que a movimentação desse manto, tá? Aí nós vamos ver como que esse manto pode se movimentar. Então vamos ver aí, ó, limite entre as placas tectônicas. A porção do manto que se localiza logo abaixo da crosta move-se constantemente em consequência de um fenômeno denominado convecção. Nesse fenômeno atuam as correntes de convecção, movimentos cíclicos que ocorrem em qualquer tipo de fluido, líquidos, gases ou materiais pastosos, como os que compõem o manto terrestre. E aí, pessoal, ele tem ali, ó, ele colocou o exemplo ali, a água fervendo, né? Um exemplo de convecção, como que é esse movimento, né? A gente sabe que quando a água ferve, né? Então o líquido que está mais embaixo, ele esquenta mais rápido, ele sobe, o que está em cima desce, né? Então vamos ver o que acontece aí, ó. Então ele está colocando aí, quando colocamos a água para ferver, também acontece esse movimento, né, de convecção. Então, a parte inferior do líquido em contato com o fundo da panela é primeiro a esquentar, como eu disse, né? Essa porção de água se dilata com o efeito do calor, tornando-se menos densa. Assim, tende a subir, tomando o lugar das proporções mais frias. 3. A água mais fria, agora no fundo da panela, se aquece mais rapidamente do que o restante e tende a subir. Dessa maneira, surgem as correntes de água que sobem por um lado e descem por outro, fechando o ciclo, né? Então, isso daí, pessoal, é o movimento de convecção.
É a mesma coisa que acontece na panela, vai acontecer lá com a crosta terrestre, o que acontece no manto. Então, quando você coloca a panela para ferver, a parte de baixo, né, a parte da água que está em contato com o fogo, está mais próximo do fogo, ela vai se aquecer primeiro. Quando ela aquece, ela se torna menos densa, e nós sabemos que tudo que é menos denso sobe, né? E o mais denso desce. Então, como é menos denso, ela vai subir, né? Vai criar aquele vapor, por isso que a gente vê na panela, a gente enxerga, né? O vaporzinho, aquela fumacinha subindo. Então, ele sobe e a parte que está mais fria, que é a parte de cima, desce. Isso daí é um movimento de convecção. E aí vai se tornando um ciclo, tá? Ele diz lá, ó, no manto, as correntes de convecção são formadas à medida que as camadas de rochas derretidas mais próximas ao núcleo se aquecem e sobem em direção à crosta. Ao mesmo tempo, as porções menos quentes que estavam perto da crosta descem em direção ao centro da Terra, formando ciclos. Como o material do manto é extremamente pesado e viscoso, o movimento cíclico é muito mais lento, por isso as placas tectônicas deslizam também muito lentamente. Então, esse deslizamento dessas placas tectônicas, pessoal, a gente praticamente não sente, tá? Porque é muito lento, tá? Então a gente não sente essas placas se movimentando, mas nós sabemos que o manto ele está em constante movimento, tá? Aí tem regiões em que ele não só se movimenta, como esses movimentos são tão rápidos que acaba chocando uma placa na outra, e aí sim a gente tem um deslocamento dessa placa, né? E isso vai causar o terremoto. Então, nós temos aí continentes de convecção do manto terrestre, correntes de convecção. Então, tem ali, ó, o manto inferior, né? O manto superior, a crosta terrestre, e aí ocorre esse movimento aí que nós chamamos de convecção. Vamos ver como que acontece isso daí. O magma está em constante movimento no manto. Quando está situado próximo ao núcleo, recebe mais calor, torna-se menos denso e tende a subir, o que acontece com a explicação que foi dada em relação à água, né? 2. Ao se aproximar do manto superior, o magma perde calor, torna-se mais denso e tende a descer. 3. Ao se aproximar do núcleo, o magma recebe calor e sobe novamente, caracterizando um movimento circular, ou seja, a corrente de convecção. Então, a mesma coisa, só que o que ele explicou lá que acontece com a água, aqui acontece com o magma, né? Então, nós temos aqui em cima a crosta terrestre, aí o manto superior, o manto inferior, e aí acontece essa corrente, né, de convecção. Olha aí, onde o magma está próximo ao núcleo, né? Aí ele esquenta, fica mais denso, fica menos denso e sobe, né? A parte que estava menos quente fica mais denso e desce. E aí vai formando esse ciclo, assim como nós, da mesma forma que a gente viu aí quando colocamos a água para ferver, tá? Olha lá o que ele está dizendo. A maior atividade geológica da Terra, ou seja, terremotos, vulcões, formação de montanhas. Então, quando ele diz lá a maior atividade geológica, que ele está se referindo aos terremotos, vulcões, isso daí acontece quando essa convecção é tão grande que essas placas tectônicas elas não vão somente deslizar uma sobre a outra, elas vão se chocar mesmo, tá? E aí vai causar essas atividades geológicas que nós chamamos de terremoto ou vulcão.
ocorre perto dos limites entre placas tectônicas vizinhas. Existem 3 tipos de limite conforme o movimento das placas, uma em relação à outra: o convergente, o divergente e o transformante. Então, são os 3 tipos de movimento das placas. Então, essas placas tectônicas, elas podem se movimentar dessas 3 formas. Ou ela vai se movimentar convergente, divergente ou transformante. Então, nós vamos ver cada uma delas e o que ela causa, tá? Então, isso daí são movimentos, né? São atividades geológicas. Então, dependendo do tipo dessa movimentação, é o tipo do fenômeno que nós vamos ter. Um vulcão numa escala menor ou numa escala maior, um terremoto numa escala maior ou numa escala menor, a ativação de algum vulcão, tá? A formação de montanhas. Então, nós vamos ver aí cada uma dessa movimentação dessas placas. Daí está na página 287. Ele diz lá, ó: veja a seguir as principais características dos tipos de limite das placas tectônicas e suas consequências geológicas, ou seja, como que essas placas se comportam e o que o comportamento delas vai poder causar. Essas são as movimentações geológicas, tá? Então, quando as placas tectônicas são convergentes, o que acontece aí, ó? Há uma colisão entre essas placas, tá? Então, a placa mais densa mergulha sobre a menos densa. Aí vai formar grandes cadeias de montanhas, tá? Como a dos Alpes na América do Sul e a do Himalaia na Ásia, tá? Olha aí o que ele está dizendo, pessoal. Convergente. Então, vamos ver aí. Tem até essas 2 flechinhas aí, ou seja, movimentação convergente. Elas se chocam, tá? Movimentação convergente. As placas se chocam. Aí ele diz lá: limite em que há colisão entre as placas tectônicas. Ocorre quando a placa mais densa mergulha sobre a menos densa, formando grandes cadeias de montanhas, como os Alpes na América do Sul, ou os Andes na América do Sul e o Himalaia na Ásia, tá? Aí tem aí, ó, o desenho de 2 placas se chocando, tá? Os limites convergentes, também chamados de destrutivos, podem ocorrer entre 2 placas oceânicas, entre uma placa oceânica e uma continental, e entre 2 placas continentais. Então, nós temos aí, ó, 2 imagens dessas placas, né, do que se forma quando ocorre, né, do que pode se formar quando ocorre a movimentação do tipo convergente entre essas placas tectônicas. Então, nós temos aí na primeira imagem a placa oceânica de Nazca mergulhou sobre a placa continental sul-americana. A colisão originou a fossa oceânica do Peru e as montanhas dos Andes, tá? Então tá ali. Essa movimentação, né? Vocês acho que já ouviram falar muito dos Andes, né? Em geografia, e foi através de uma placa do movimento de convecção convergente das placas tectônicas que se formou essas montanhas, tá? Na outra imagem, ele está dizendo lá: as placas oceânicas das Filipinas e do Pacífico colidem, originando um arco de ilhas vulcânicas, as Ilhas Marianas, e a mais profunda
fossa oceânica, fossa das Marianas, onde foi detectado a maior profundidade dos oceanos. Então tá ali, ó. Então, aqui ele está dizendo de um tipo de movimentação das placas tectônicas, que é o tipo convergente, aonde as duas placas se chocam, como está aí nessa figura aí, e com esse movimento dessas placas tectônicas nós temos a formação desses tipos de montanha, seja com placas oceânicas, né, que vai formar aí esses locais onde vocês já devem ter ouvido falar, lá na geografia vocês estudaram cada um deles. Um outro tipo de movimento dessas placas tectônicas é a divergente. Pessoal, é o contrário. Olha lá, quando as placas lá for as placas convergentes que nós falamos lá, elas se tocam, né? Então a placa está aqui, as duas placas, essa é a convergente, elas se chocam. O movimento divergente, as placas se afastam umas das outras. E aí tem aquele espaço aqui no meio. Então elas estão aqui próximas. Com o movimento divergente, ela vai se afastar uma da outra. Tá? Então vamos ver o que acontece aí no movimento divergente. Ocorre nas cordilheiras existentes no meio dos oceanos, denominadas dorsais meso-oceânicas. Nesses limites, as placas afastam-se umas das outras, permitindo que o material quente e viscoso do manto suba à superfície, dando origem, com o decorrer do tempo, a novas proporções de crosta oceânica. Então nós temos lá, ó, ocorre o quê? O contrário da convergente, né? A divergente ela se afasta, aí entre ela vai ficar aquele espaço aonde vai fazer com que esse manto que esteja ali, né? Ele pode emergir, pode subir, tá? E isso daí vai dar lá, olha lá, tem umas duas imagens, tá? Veja bem aí, ó. Vista aérea do Gretchen, não sei das quantas, Vale da Grande Fenda. Então, essa fenda aí, ó, que parece uma estradinha aí, ó, tá vendo? Nessa imagem 1 à esquerda, é como se fosse uma estrada, né? Isso daqui não é uma estrada que foi feita pelo homem. Isso daqui é uma fenda que foi aberta no movimento das placas divergentes, movimento divergente das placas tectônicas. Então elas se afastaram por causa do movimento que foi divergente, elas se afastaram e aí formou esse espaço todo, tá? Que é chamado de fenda, tá? Essa imagem aí é na Tanzânia, tá? África. No continente africano está se formando uma fenda que dividirá o continente e formará duas placas divergentes. Uma outra situação, olha que fenda enorme que foi aberta nessa outra imagem aí, pessoal, à direita. Cifra é uma fenda formada na fronteira tectônica divergente entre as placas norte-americana e eurasiana, localizada na Islândia. Então, pessoal, quando as placas tectônicas se movimentam de forma divergente, elas se afastam e nesse afastamento vai dar origem a fendas. E essas fendas vão formar essas imagens que vocês estão vendo aí. Isso acontece porque nós vimos lá no começo dessa unidade que o manto ele está em constante movimento, né? Então é por isso que acontece essa
essa fenda aí, tá? Um outro tipo de movimento que pode acontecer entre essas placas, então nós vimos convergente, onde elas se juntam, divergente, onde elas se afastam, e aí nós temos aí a transformante ou conservativa. O que acontece com essas placas? Elas deslizam uma sobre a outra, só que em movimentos contrários, elas deslizam uma sobre a outra. Enquanto uma vai para frente, a outra vem para o outro lado. Então, enquanto uma vai para lá, a outra vem para cá. Esse movimento aí, dessas placas, é chamado de transformante, tá? É o movimento transformante. Outro tipo de movimento que pode ocorrer nessas placas. E aí, vamos ver o que esse movimento transformante pode causar quando as placas se movimentam de forma transformante, ou seja, uma placa vai para um lado e a outra para o outro. Eles estão deslizando e aí ela forma, claro, né, um espaço enorme. Então vamos ver aí, ó. Ocorre quando as placas tectônicas deslizam lateralmente uma em relação à outra, sem colisão ou afastamento. Nesse caso, o deslizamento das placas ocorre em sentidos opostos, sem originar novas áreas de crosta nem destruí-la, porém provocando o surgimento de grandes falhas no terreno. Então, o que acontece? Elas estão juntas, né? Então, esse terreno ele está inteiro, né? A placa está aqui, as duas placas estão aqui, unidas aqui certinho. Num movimento, né, de transformante, no movimento transformante, uma placa se desliza sobre a outra, só que lateralmente. Então, uma vai para cá, outra vai para cá. O que acontece? Forma espaços, né? Grandes espaços, como nós temos aqui, ó, nessa figura aqui. Vai formando esses espaços, olha lá, ó. A falha de San Andreas atravessa o Monumento Nacional na planície de Carrizo, no sul da Califórnia. Essa falha, onde a placa pacífica desliza em relação à placa norte-americana, é um exemplo de falhas transformante em continente, tá? Ou seja, então, nós temos aí, vai formar aí essa falha, né, no terreno, porque se uma desliza de um lado, elas estão juntas, uma desliza de um lado, outra desliza do outro, nessa parte aqui e nessa parte aqui de trás vai formar o quê? Vão formar espaços livres, tá? Então esse movimento é o movimento transformante. Então nós vimos aí 3 tipos de movimento da placa tectônica. Então essas placas tectônicas elas podem se movimentar de forma convergente, ou seja, juntando uma com a outra, de forma divergente quando elas separam, tá? E de forma transformante quando elas deslizam uma ao lado da outra, né? Lateralmente, uma ao lado da outra, criando esses espaços, tá? Então, esse daí, pessoal, esses 3 movimentos das placas tectônicas, eu quero que vocês gravem. Se alguém não entendeu como que surgem esses movimentos, me procura no privado, tá? É muito importante que vocês tenham esse entendimento, pessoal. Esses 3 movimentos, vocês têm que saber, têm que ter em mente que essas placas tectônicas se movimentam dessas 3 formas. Esse assunto aqui também, pessoal, dessa movimentação dessas placas tectônicas e as regiões onde formam, o que se forma e onde se formam novas montanhas ou essas fendas, vocês vão ver também isso daí lá na disciplina de geografia, tá? Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos ver
a deriva continental, ou seja, o que acontece aí, né? Que também essa outra parte aqui é o que vocês mais vão ver na geografia, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre aí da deriva continental, a tectônica de placas, tá? Na próxima aula, pessoal, que será... Nós temos aula na segunda, será na quarta-feira, né? Então, quarta-feira nós vamos começar essa parte aí, tá? Aonde nós vamos falar sobre a deriva continental. Então, por hoje é só, pessoal. Até quarta-feira. Fiquem com Deus.